Olá, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Dando sequência no conteúdo, após termos conhecido diagramas de entidade e relacionamento, vamos falar agora sobre o modelo relacional. Aqui tem um breve histórico sobre o modelo relacional. Ele foi introduzido em 1970, tornou-se um padrão para aplicações devido à sua simplicidade e performance. Consiste num modelo mais usado até hoje. É um modelo formal, baseado na teoria matemática das relações. Um dos primeiros SGBDs, Sistemas de Gerenciamento de Bancos de Dados, que implementaram este modelo foi o System R, da IBM. Baseado em seus conceitos surgiram DB2 da IBM também, SQLDS também da IBM, o famoso Oracle, Informix e por aí vai, né? Sybase, MySQL, PostgreSQL, entre vários outros, né, que foram surgindo, ok? Bom, então vamos começar com alguns conceitos sobre o modelo relacional. O modelo relacional representa os dados num banco de dados como uma coleção de tabelas relacionais, ou melhor, tabelas que consistem na notação aqui em relações, chamamos de relações, tá? A tabela é o principal elemento do modelo relacional. Cada tabela deve ter um nome único dentro do banco de dados. Cada tabela possui um conjunto de atributos. Vale salientar que na sequência da criação de um projeto de banco de dados, após a diagramação que fizemos ali com diagramas entidade e relacionamento, a gente pode passar a fazer o que chamamos de um mapeamento relacional, que é o que a gente vai ver no assunto da próxima aula, que é a transcrição do diagrama para esse modelo aqui que nós estamos conhecendo agora, tá? E esse modelo relacional, ele tem uma importância muito significativa para o estudo de banco de dados, porque ele é uma forma abstrata da gente visualizar o banco, né? O banco que a gente projetou e eventualmente criou ali e está na nossa máquina, né? No nosso sistema. Então aqui tem um exemplo de uma relação, tá? Lembrando que uma tabela é considerada como uma relação aqui no modelo relacional. Nesse caso aqui nós temos uma relação de empregados de uma empresa, né? Então notem que é uma tabela que mostra aqui registros de empregados de uma empresa. Então ela possui aqui alguns atributos, né? Matrícula, nome, endereço, função, salário, departamento e registros, né? Registros de fato efetuados aí. Então, os atributos, né, que eu já citei aqui na tabela anterior, eles são representados pelas colunas da tabela. Todos os valores de uma coluna têm o mesmo tipo de dados. Então, se você definir uma coluna do tipo data, todos os valores que são preenchidos nessa coluna devem ser obrigatoriamente do tipo data, né? O nome de um atributo deve ser único dentro da relação. Eu não posso ter mais de uma coluna com o mesmo nome. No exemplo anterior, temos os atributos matrícula, nome, endereço, função, salário e departamento. Todo atributo está associado a um domínio. Mas o que seriam domínios? Os domínios representam o conjunto de valores possíveis para um determinado atributo. É a classificação da tipagem, né? Ou melhor dizendo, a definição da tipagem, por exemplo, e do padrão que aquela coluna aceita. Por exemplo, o conjunto de todos os nomes de pessoas, o conjunto de todos os números inteiros positivos. Notem que é uma espécie de tipagem, de padronização. Cada domínio é ligado a um tipo de dados.
Por exemplo, string, inteiro, real, etc. Cada domínio pode ter um formato de valor específico. Por exemplo, o domínio associado a um atributo data de nascimento poderia ser um string com o formato dia, mês e ano, né? Usando justamente essa quantidade aí de caracteres, ok? Bom, e as tuplas, né? Notem que talvez vocês relembrem que nas primeiras aulas eu ainda mencionei alguns desses tópicos, né? Então aqui é um reforço sobre esse conteúdo. E aí tuplas, né, que foi algo que eu citei nas primeiras aulas, representam cada linha armazenada em uma tabela. Também são chamadas de fatos. Todas as tuplas de uma tabela devem ser distintas. Algumas tuplas podem ter valores nulos para certos atributos. De repente, um atributo que seja opcional ali, a atribuição de valor, ele pode ser nulo. Aqui temos exemplos, né, de tuplas, tá? E com alguns valores em seus respectivos atributos. Um resumo das terminologias do modelo relacional. Cada tabela é chamada de relação. Uma linha de uma relação é chamada tupla. Uma coluna de uma relação é chamada de atributo. E numa relação, a ordem das tuplas e dos atributos não tem importância, não interferem, né, no funcionamento do banco de dados. É óbvio que a gente procura pôr uma ordem coerente e organizada. Todo atributo pertence a um domínio. Todo atributo pertence a um domínio, seja ele definido ali pelo tipo, por um padrão, coisa parecida. Bom, mais um conceito, né, se enquadra o termo esquema. E o que seria um esquema num banco de dados? Um esquema de uma relação, né, de uma tabela R, é um conjunto denotado por R. Né? Olha aí o conjunto de R, ó. A1, A2, AN, onde R é a relação, ou seja, a tabela, e cada A representa um atributo que compõe a relação R. Então, o grau de uma relação é justamente o número de atributos que seu esquema contém, né? Vamos imaginar que as colunas são ocorrências, então a quantidade de colunas, de atributos, né, vão determinar o grau dessa relação. Por exemplo, seja o seguinte esquema, olha só, estudante, entre parênteses, matrícula, nome, fone, data de nascimento e curso. Observem que estudante está referenciando-se a uma relação, ou seja, uma tabela, e os recursos internos ao parênteses, justamente os seus atributos, ou seja, suas colunas. Isso implica dizer que esse esquema possui grau 5. Então, só para acabar fazendo também dando uma ênfase maior ao tópico esquema, a gente denota ele, né, com essa notação aí, ok? Então, estudante, entre parênteses, suas colunas. E a quantidade de colunas, ou seja, de atributos, é o que vale ao seu grau, o grau de uma relação. Bom, outro conceito muito importante é o de instância de uma relação. Mas é muito simples. Uma instância de relação R, do esquema R, que contempla colunas A1 até a N, né, infinitamente aí falando, denotado por R de R, é o conjunto de N tuplas. Ou seja, a gente pode ter aqui também uma notação para identificar as tuplas, tá? Então temos aí R igual a tupla 1, tupla 2, tupla X, né? Então uma instância da relação conta, contemplando aí as colunas, os atributos número agência, número conta, nome cliente e saldo, é justamente as suas
linhas, ok? Eu costumo dizer que as instâncias são exatamente os registros, ok? Cada registro contempla uma instância. E a gente pode fazer até uma analogia, para quem pagou já orientação a objetos, né? A objetos numa abordagem orientada a objetos. E o que seria a chave de uma relação? Um atributo-chave implica numa restrição de unicidade para as tuplas quanto ao seu valor. Ou seja, unicidade no sentido de serem únicas. Então, uma chave ela consegue fazer com que aquele registro ele seja único. Tá? Isso é o que vai divergir. Em outras palavras, um atributo-chave pode ser usado para identificar cada tupla da relação. Então, outra forma da gente visualizar o conceito de chave de uma relação. Uma forma da gente identificar uma tupla. Então, se temos uma coluna ali que representa uma chave, aquela chave ali vai representar toda a linha ali, né? Toda a tupla. Cada atributo-chave de uma relação é chamado de chave candidata. Por exemplo, uma relação chamada carro pode ter duas chaves candidatas, por exemplo, número licença e número chassi. Então, o termo, né, chaves candidatas, não é em vão, é justamente dando essa ideia de que são candidatas a uma chave, né, da tabela. Ok? E dentre essas chaves, a gente pode definir uma chave classificando-a como primária. Essa chave primária consiste no atributo ou conjunto, né, porque pode ser combinações de atributos usados para identificar unicamente cada tupla da relação. É definida pela escolha de uma das chaves candidatas. Convenciona-se sublinhar os atributos que compõem a chave primária. Essa é a forma da gente conseguir deixar explícito para quem estiver lendo o esquema. Então temos aí um esquema contemplando uma relação chamada empregado, contendo os seguintes atributos: matrícula, nome, endereço, função e salário, onde a sua chave candidata candidata chamada matrícula foi definida como uma chave primária. Então, em um esquema, né, os atributos podem ser identificados como chave primária quando passamos um sublinhado nela, nesse atributo, quer dizer. Beleza, e agora a definição de um esquema de banco de dados relacional. Um esquema de banco de dados relacional é um conjunto de esquemas de relação. Ou seja, se pararmos para pensar, para quem está entrando nesse universo do banco de dados agora e não tem experiência alguma, você há de convir comigo que, por exemplo, um sistema escolar, provavelmente ele vai ter muitas relações, ou seja, muitas tabelas. Basta você elencar algumas entidades. Por exemplo, um sistema escolar provavelmente vai ter o quê? Um estudante, uma tabela professor, uma tabela estudante, uma tabela disciplina, uma tabela curso e por aí vai. Então, é um conjunto, né, de esquemas aí representado por essa notação aí, ó, S igual a R1, R2, R3, onde R, né, são justamente as tabelas, tá? Podemos considerar que um esquema é uma coleção de objetos de um banco de dados que estão disponíveis para um determinado usuário ou grupo. Os objetos de um esquema são estruturas lógicas que se referem diretamente aos dados do banco de dados. Aqui temos um exemplo de um esquema de banco de dados relacional. Temos ali o nome do esquema, está chamado de empresa, está chamando-se de empresa. E na sequência temos aqui a representatividade de cada relação. Então temos empregado, departamento, projeto, dependente.
onde ele se ramifica justamente nessas relações, nessas tabelas, né? Empregado, contemplando, por exemplo, os atributos nome, CPF, cargo, INSS, código do departamento. Já a relação departamento tem um código do departamento, nome. O projeto tem um código do projeto, título e por aí vai. Notem que existe um sublinhado, que a gente aprendeu no slide anterior, que indica a chave primária, o que vai fazer com que aquele registro ele seja único, né? Observem no último exemplo, né, da relação dependente que temos duas chaves candidatas definidas como chaves primárias. Então, a gente viu que era possível uma combinação. Então, aqui nós temos uma combinação entre chaves, ok? Que vai resultar em uma chave primária. Bom, existem algumas restrições, né? Dentre elas, vamos começar falando sobre restrições de integridade. Ou seja, o que evitar o que pode infringir, né, a integridade. Então, existe a integridade de chave, que consiste em que toda tupla tem um conjunto de atributos que a identifica de maneira única na relação. Temos a integridade de entidade, onde nenhum valor de chave primária poderá ser nulo. Então, uma tabela ali, né, uma relação, ela não pode contemplar um registro contendo uma chave primária nula. Inclusive, quando você codifica isso usando um SGBD, se você configura, né, que ele seja uma chave primária, automaticamente ele fica sendo not null, ou seja, não nulo. Então, obrigatoriamente, se você for fazer um registro, você tem que pôr um valor na chave primária. E por fim, a integridade referencial, que consiste na restrição que garante a integridade dos dados de duas tabelas relacionadas. Existe quando um atributo ou conjunto de atributos de uma relação A faz referência à chave primária de uma relação B. A estes atributos da relação A dá-se o nome de chave estrangeira. É a forma de você criar um link, criar uma referência com outra tabela. Com o uso de chave estrangeira, ok? Então, essa é a integridade referencial. Tem que estar explícito, definido uma chave estrangeira para que a gente possa, de fato, contemplar uma relação entre duas tabelas, né? Fazer referência entre elas. Então, aqui tem um exemplo de uma integridade referencial. Temos a tabela, né, ou melhor, a relação departamento e temos a relação empregado. Observem que no departamento aqui temos a coluna matrícula gerente, que está sendo considerado como uma chave estrangeira, e na tabela empregado temos também uma coluna delimitada como MAT, de matrícula também, que faz referência à matrícula de gerente, ok? Que faz parte, né, da relação departamento. Então, observem que tem uma referência aqui. Inclusive, se a gente pegar aqui, ó, matrícula 210, nós temos aqui, ó, 210. 105, nós temos também aqui. Ok? E nula, né, obviamente não vai estar aparecendo aqui. E aí a gente pode se perguntar, existe mais alguma integridade referencial nesse exemplo? Seria possível contemplar uma nova chave estrangeira? Se vocês observarem, o código do departamento tem se assemelha muito bem à coluna aqui DEP. Inclusive os valores aceitos são os mesmos. Então há uma outra possibilidade, né, de exemplo de integridade referencial aqui, ok? Um conjunto de atributos de uma relação R1 é uma chave estrangeira se satisfaz as seguintes regras. Os atributos da chave estrangeira têm o mesmo domínio, mesmos tipos de dados, por exemplo, né? Ele precisa ser compatível, claro, até para poder a gente fazer essa abordagem comparativa, né, dos atributos da chave primária de outra relação.
Um valor da chave estrangeira numa tupla T1 de R1 possui o mesmo valor da chave primária para alguma tupla T2 em R2, ou é nulo. Então é apenas para você entender que a referência está diante de uma chave primária para alguma tupla, né, que tem o seu valor que se assemelha aí à coluna da chave estrangeira, ok? Uma chave estrangeira pode referenciar-se à sua própria relação. Aqui tem um exemplo, autorrelacionamento. Apesar dele já ter matrícula, ele se autorreferenciar aqui com matrícula supervisor. As restrições de integridade devem ser implementadas pelo sistema de gerenciamento de banco de dados. Essas restrições são configuradas. Existem também as restrições de integridade semântica. Exemplo 1. O salário de um empregado não deve exceder o salário do seu supervisor. Isso é uma restrição no aspecto semântico, né? Exemplo 2. Um empregado só pode trabalhar 56 horas por semana em todos os seus projetos. Mais uma restrição semântica, né? Algo que utiliza da lógica, né? Da coerência. Falando agora sobre operações, né? As seguintes operações são definidas para atualização de relações. Então, se você quer atualizar uma tabela, você atualiza ela por meio de operações básicas aqui, que são elas: inserção, atualização e exclusão. Por exemplo, considere o seguinte esquema de banco de dados. Temos aí banco de dados que tem duas relações, departamento e empregado. Notem que departamento tem a coluna código do departamento, nome, matrícula de gerente, e empregado tem matrícula, nome, endereço, função, salário e dependente, ok? Então, considerando isso, nós podemos ter aqui, ó, lembrando que a gente está falando dessas operações, nós podemos considerar aqui, ó, essas instâncias que são as tuplas, né? As instâncias, melhor dizendo, é o conjunto de tuplas. Então vamos considerar esse conjunto aí. Então, por exemplo, simulando a ideia de um novo registro, ou seja, uma inserção. Então tem-se o comando inserir, né? Essa sintaxe aqui assemelha-se ao SQL, que vocês vão estar conhecendo mais à frente, mas aí eu já estou dando um spoiler aqui de comandos. Então, inserir, e aí você passa, né, os argumentos, ó, que você quer inserir: 102, André, nulo, engenheiro, 1980, tudo isso faz referência a uma coluna, né? Ó, 102 a matrícula, André ao nome, null ao endereço, que a gente poderia ter configurado como not nulo, então não seria nulo, obrigatoriamente o cara teria que botar dados. Bom, e aqui, né, faltou essa coluna que é a função, né? Ó, engenheiro, salário 1980, departamento 2. Bom, então essa inserção aí é aceita sem problemas algum. Agora vamos analisar essa outra inserção, né? Ó, notem que, observem bem, né, os registros, e aí tem uma explicação abaixo: viola a restrição de integridade de chave. Por quê? Vamos observar aqui, ó. Eu estou querendo cadastrar Maria, né? Então, vamos ver. A Ana possui a matrícula 100. A Maria também. Então, isso não vai ser possível, né? Infringe aqui viola, né, a restrição de integridade de chave. Bom, temos outro exemplo aqui, ó, inserir, e aí ele começa tentando inserir nulo, né, numa chave primária. Então viola a restrição de integridade de entidades. A chave primária ela não pode ser nula em hipótese alguma, ok? Uma nova inserção aqui, ó, 208, Mauro,
Vale salientar, eu não recordo se eu disse isso, né? Mas vale salientar que aqui ele compara, né, com cada campo. Então aqui, ó, pode estar repetido, e dependendo do que está configurada a chave, então, né, isso pode ser uma restrição. Não pode ser nulo, então é uma das restrições de chave primária. Então nesse outro exemplo aqui de inserção, a gente tem inserir 208, Mauro, bababá, na relação empregado. Então essa sintaxe aí é meio que o que a gente precisa saber mesmo. Então, nesse caso aí, ela viola a restrição de integridade referencial. Vamos observar por quê. Eu acho que eu tenho uma explicação logo aqui, ó. Ah, não explico. Vamos observar 208 e 980. Pela tabela não temos esse registro. Então, eu achava que ia ter ali, né, repetidamente, mas na verdade não tem. Viola a restrição de integridade referencial. Só um minutinho, gente. Olhando a tabela não aparenta infringir, né? Porque ali é o 208. Não tem matrícula com 208. 980 é o salário, não é o salário. 980 é o salário. Então, de fato, né, não está aparentemente aí violando. Mas imagine que, sei lá, tivéssemos aqui, opa, desculpa, fui para frente em vez de ir para trás. Tivéssemos aqui, né, o 208, então estaria infringindo aqui a restrição, né, ou melhor, violaria a restrição de integridade referencial. Deixa eu ver aqui. E aí, o que fazer quando se detectar uma violação de integridade? Né? O que fazer? Então, rejeitar a inserção, podendo explicar o porquê. Tentar corrigir a anomalia para depois inserir. Então, pode ser reportado, né, a falha, olha, ocorre uma violação na restrição de integridade referencial. Temos uma chave primária que não se correlaciona com a chave estrangeira, não tem uma referência. Então, pode ser reportado isso, bem como após a correção, né, a gente fica com tudo funcional. Né? A, a correção, né, também é uma opção. Bom, e aí a operação inserir, a gente falou, agora falando sobre a operação remoção, remover da relação empregado a tupla com matrícula 100. Remoção aceita sem problemas. Por quê? Porque existe esse funcionário aqui, né, ó, funcionário 100, então vai ser apagado com sucesso. Remover da relação departamento a tupla com código departamento D1. Viola a regra de integridade referencial, pois existem empregados que estão alocados neste departamento. Se a gente observar aqui, ó, temos o departamento lá em cima, né? Então, referências para D1, D2, ok. Ainda, né, sobre a remoção, o que fazer quando uma violação ocorrer numa remoção? Rejeitar a remoção, né? Dar o efeito cascata na remoção, removendo todas as tuplas referenciadas por aquela tupla que está sendo removida, é uma possibilidade também. E modificar os atributos referenciados para novos valores ou nulos, caso não façam parte da chave primária, quer dizer. Então é uma outra abordagem, né? Você pode modificar ali os atributos com nomes, né?
sugestivos aí e tudo mais. Dos 3 tipos de restrições de integridade discutidas, uma operação de remoção poderá violar apenas a integridade referencial. Apenas ela, a única exceção. Bom, quanto à operação modificação, ou seja, atualização, modificar o salário do empregado com matrícula 250, a operação é aceita sem problema, porque tem esse registro lá. Modificar o número do departamento da tupla de empregado com matrícula 210 para D1, operação aceita sem problemas também. E modificar o número do departamento de empregado 108 para D9, viola a integridade referencial, porque já tem dependentes ali. E modificar a matrícula do empregado 105 para 250, desculpe, viola a regra de integridade de chave, porque não pode ser mutável aí nesse contexto. Bom, então por hoje era isso que eu queria apresentar a vocês, certo? Na próxima aula a gente vai ver como fazer o mapeamento diante de um diagrama entidade-relacionamento, passar para o modelo relacional, onde a gente vai representar os dados sob tabelas, né, que são as nossas relações. Ou seja, montaremos um esquema. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.